Agora eu vou falar sobre lei de Coulomb. É uma lei que trata sobre força elétrica. Vocês vão imaginar corpos eletrizados, né? Eles possuem cargas e há uma certa distância entre eles. Então a gente imagina aqui, olha, tem cargas opostas, eles vão se atrair. Então aqui é aquela situação de atração. E tem aqueles que, tanto nesse caso quanto nesse outro caso aqui, nós temos carga de sinais iguais, então é quando vai acontecer repulsão. Lembrando que eles têm cargas, eu vou representar as cargas pela letra Q. Eu estou usando um Q maiúsculo e um Q minúsculo apenas para mostrar que são duas cargas. Elas podem ser iguais ou diferentes. Quando elas forem iguais, eu posso até utilizar o mesmo símbolo. Quando forem diferentes, vocês podem usar letra maiúscula para uma, letra minúscula para outra, ou usar índices, né? Q1, Q2, ou então QA, QB. Pode também usar letras minúsculas para as cargas. Esses índices a gente usa quando as duas cargas são, então, diferentes, certo? Ou a gente também pode usar a letra maiúscula e minúscula quando elas forem de valores diferentes. Quando forem de sinais, então, contrários, mais e menos, haverá atração. Quando forem mesmos sinais, haverá repulsão. Continuando, a força elétrica que surge entre cargas, né, ou de sinais opostos ou iguais, esse símbolo aqui vocês já aprenderam, penso que isso é um símbolo de proporcionalidade. Eu acho que é uma coisa lógica que, se eu tiver cargas de valor grande, entre elas vai haver uma força também muito grande. Então, a gente diz que a força elétrica, ela é sempre diretamente proporcional ao produto. Nessa fórmula, a gente vê a força elétrica diretamente proporcional ao produto entre as cargas, certo? Quanto maior as cargas ou uma delas, sempre isso vai ocasionar uma força cada vez maior. Se a carga dobra, a força dobra. Se a carga triplica, a força triplica. Isso quer dizer diretamente proporcional, ainda tem mais. Se uma carga, por exemplo, dobra, e a outra carga, por exemplo, triplica, o que acontece? A força, ela vai ficar 6 vezes maior. Por quê? Porque ela é diretamente proporcional ao produto dessas cargas, tá certo? Esse símbolo de proporcionalidade também pode ser usado no caso da distância. Só que na distância, vocês estão vendo que ela vai ser inversamente proporcional. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, muito cuidado. Se a distância dobra, o que acontece? Como tem que elevar ao quadrado, vai ficar 4D ao quadrado. O que acontece com a força quando a distância dobra? A força fica dividida por 4. Por quê? Porque essa força é inversamente proporcional à distância. Se a gente vai aumentando a distância, e raciocina comigo, duas cargas, dois objetos eletrizados, você vai aumentando a distância, vai diminuindo a força, até não parecer que não tem mais força entre eles. A força vai diminuindo, 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 certo? Se, por exemplo, a gente pega uma distância e triplica a distância, de novo, olha,
eleva ao quadrado, né? A distância, o que que acontece? 9D ao quadrado. O que que acontece com a força? A força, ela fica 9 vezes menor, ela é dividida por 9. Então, olha, força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Continuando, na fórmula que vocês que eu escrevi anteriormente, a gente viu que tem, a fórmula é essa, FK, Q vezes Q sobre D ao quadrado. Nós temos essa que é chamada constante de proporcionalidade, ao invés da gente ficar toda hora usando esse símbolo aqui, ó, da proporcionalidade, sempre a gente estabelece uma constante. É um valor que relaciona as demais grandezas. Quais grandezas? A força, as cargas e a distância. Essa constante, no caso, ela é chamada de constante eletrostática e ela varia de acordo com a substância onde as cargas vão estar imersas. Pode ser no ar, pode ser na água ou outra coisa qualquer, né? No benzeno, no petróleo, no álcool, enfim. O que nós mais usamos é a constante para o ar, que é aproximadamente igual ao valor da constante no vácuo, certo? Que tem esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 à nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Na água, eu coloquei esse valor aqui só porque depois eu vou fazer um outro vídeo curtinho para mostrar para vocês, mas vocês já vão vendo, olha, na água, essa constante ela é bem menor, certo? E por ser bem menor, as forças elétricas entre duas cargas fica muito menor na água que no ar. Por isso que a água ela é chamada de solvente universal. A gente tem uma força de atração bem menor na água. E se a gente comparar do benzeno no petróleo, né, que são tipos de óleos, no álcool, nós temos também valores bem menores para constante. Então, a atração ou repulsão elétrica ela é sempre mais forte no vácuo, no ar, certo? A propósito, a unidade, eu queria conversar com vocês também rapidinho aqui sobre a unidade. A fórmula está escrita aqui embaixo, né? Então, eu já escrevi a fórmula da força aqui. Aí, o que eu posso observar? Se eu isolar o valor dessa constante, ó, a distância passa multiplicando a força, então vai ficar assim, ó, K igual a F vezes D ao quadrado, certo? A distância passa multiplicando a força. E essas duas cargas aqui, ó, elas vão passar, elas estão multiplicando a constante, elas vão passar dividindo. Então, elas ficam, ó, Q e Q. Então, eu queria comentar com vocês o seguinte. Se a constante depende da força, depende da distância ao quadrado e depende de duas cargas, a força é dada em newtons, certo? A distância, então, a distância em metros, nós vamos ter metro quadrado, certo? E a carga, cada carga é dada em coulomb, não é mesmo? A gente já viu antes naquela QNE. Então, Coulomb vezes Coulomb, nós vamos ter Coulomb ao quadrado. Então, para a constante, qual é a unidade que nós vamos usar? Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Fica assim, ó, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá certo? Aí, o que eu queria que vocês observassem? Que
sempre a força ela vai depender, então, de uma certa distância, que essa distância sempre vai ser dada em metros. Isso tudo que eu estou falando é no Sistema Internacional de Unidades. Então, vira e mexe, a gente tem a distância entre cargas em milímetros ou centímetros, que são distâncias pequenas para ver a ação maior da força elétrica. Aí vocês vão ter que transformar para metro. Outra coisa, a força, ela é sempre essa força da esquerda, da direita aqui, é a mesma força, certo? Só que são vetores que aqui no primeiro desenho aqui, ó, eu estou tentando representar para vocês que se as cargas são sinais do mesmo tipo, nesse primeiro caso aqui a gente teria repulsão. Nesse segundo tipo, de novo, a gente tem repulsão. E no último caso, a gente tem força de atração, né? Nós vamos ter sempre duas cargas, né? Se forem diferentes, usamos letra maiúscula, minúscula, já comentei. Se forem iguais, vocês usem o mesmo símbolo para as duas, né? No caso, também podem usar índices, isso já foi comentado. Então, a gente tem aqui essa fórmula que é chamada de lei de Coulomb, certo? Que estabelece, então, essa relação entre cargas, distância, força. A constante estabelece essa relação. No Sistema Internacional de Unidades, então, nós vamos ter a força em newtons, as cargas em coulombs, a distância em metros e a constante eletrostática, que normalmente nós vamos falar ou fazer os exercícios como se estivesse acontecendo no vácuo, é 9, no vácuo, 9 vezes 10 a nona, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, certo? Isso daí, então, lá no Sistema Internacional de Unidades. Nesse slide aqui, eu queria que vocês observassem que sempre que a gente tiver, então, atração, são cargas opostas, repulsão, são cargas diferentes, e queria mais, nesse slide, comentar esse sinal da força que nós vamos encontrar. Olha, se essa carga é mais e essa carga é mais, então pensa comigo. É lógico que essa força, na hora que eu encontrar o valor dela, é positivo. Se a carga Q1 for menos e a outra Q2 for mais, essa força elétrica, quando eu achar o valor dela, é lógico, mais, né, vezes menos, essa força vai dar menos. Se as duas, por exemplo, forem cargas ambas, uma negativa e outra negativa, a força elétrica ela dá positiva. Mas o que eu aconselho? Observem bem que elas estão dentro do módulo. Usem módulo. Então, usem módulo, independente das cargas serem positivas ou negativas. Esse negócio de positivo ou negativo é só para a gente saber se elas estão se atraindo ou se elas estão se repelindo. Mas o número, o valor da força elétrica não muda. Então, façam os problemas sem sinal. Quando vocês estiverem calculando força elétrica, faz o problema sem sinal, que aí dá menos problema, certo? Uma última consideração que eu queria fazer aqui é a questão do gráfico. Gráfico, geralmente, nós vamos usar, ou vamos trabalhar mais com o gráfico da força em função da distância.
né? Se a gente tiver o gráfico da força em função da distância, na fórmula aqui, a gente já está observando que, como são grandezas inversamente proporcionais, mais inversamente proporcional com o quadrado da distância, o gráfico da força pela distância vai dar sempre uma hipérbole, né? Força, distância, nós vamos ter sempre essa hipérbole aqui, ó, né? Então, repara aqui onde a gente tem os valores, nesse gráfico da direita. Ó, se eu tenho uma força F e uma distância D, mas essa distância é dobrada, então pensa na fórmula aqui, dobra a distância. Já falei com vocês agora mesmo. Se eu dobrar a distância, como eu vou ter 2D elevado ao quadrado, nós vamos ter 4D ao quadrado. Ó, a força, ela é inversamente proporcional. O que acontece com a força? A força fica dividida por 4. Então, olha o par ordenado, ó, 2D. Ó o par ordenado aqui, ó. A força, ela fica dividida por 4 para a distância 2D. Ao contrário, vamos imaginar que a distância, gente, é dividida por 2. Então, ó, distância, ela é reduzida, dividida por 2. Ué, o que acontece? Fica D ao quadrado sobre 4. O que significa? Que toda vez que a distância é dividida por 2, como a força é inversamente proporcional, a força vai ficar multiplicada por 4. Ó. Você pega a distância, usa essa distância, D por 2, a força lá, ó, ela vai ficar 4 vezes maior. Olha o par ordenado aqui, ó, D sobre 2, nós vamos ter a força multiplicada por 4, correto?